Filhas de Deus, capítulo 11. Ide a todo o mundo. Hoje a palavra missionário tem sido largamente substituída por obreiro, interdivisão e outras expressões semelhantes. O sentido e o espírito de missionário é usado para indicar aqueles que ensinam aos outros acerca de Jesus e seu amor, quer se dirijam a um país estrangeiro, quer à sua própria comunidade. Mulheres devem ser educadas para a atividade missionária. Árduo é o trabalho a ser feito para desalojar da mente o erro e a falsa doutrina, para que a verdade e a religião bíblicas possam achar lugar no coração. Foi como um meio ordenado por Deus para educar jovens de ambos os sexos para os vários ramos da obra missionária que se estabeleceram colégios entre nós. Não é o desígnio de Deus que eles enviem apenas uns poucos, mas muitos obreiros. Satanás, porém, decidido a impedir esse desígnio, tem se apoderado exatamente daqueles a quem o Senhor havia de habilitar para lugares de utilidade em sua obra. Muitos há que haveriam de trabalhar se impelidos a entrar no serviço e que se salvariam mediante esse trabalho. A Igreja deve sentir sua grande responsabilidade quanto a encerrar a luz da verdade e restringir a graça de Deus dentro de seu estreito âmbito, quando dinheiro e influência deveriam ser liberalmente empregados para enviar pessoas competentes às missões. Mulheres de diferentes nacionalidades devem ser educadas. Missões estão sendo estabelecidas e se o poder convertedor da verdade chegar aos nossos jovens, nós os veremos entrando nas fileiras dos obreiros. Houvessem sido educados desde o início de sua experiência religiosa a serem fiéis à sua fé, fervorosos na piedade e identificados com o anelo de Cristo pela salvação das pessoas, teríamos centenas de missionários onde hoje temos um. Em cada missão estabelecida, devemos ter uma escola para a educação de obreiros. Os melhores talentos alemães, franceses e escandinavos devem ser alistados na obra de educar moças e rapazes promissores dessas diferentes nacionalidades. Essa questão essencial tem sido grandemente negligenciada. Nos escritórios de Battle Creek, Basileia e Cristiana, hoje Oslo, há uma premente necessidade de tradutores desses diferentes idiomas. Necessitamos de uma centena de obreiros onde existe um. Pesadas responsabilidades não devem repousar sobre um homem só, em nenhum ramo da obra. 2 ou 3 devem estar capacitados a partilhar o fardo, de modo que, se um for chamado a outro posto do dever, outro venha para ocupar seu lugar. Não se tomou nem metade das providências que deveriam ter sido tomadas para o caso de alguma emergência. Deve-se prover um fundo para educar para a obra missionária aqueles que se entregam sem reservas a Deus e sua causa, e que trabalhem não por grandes salários, mas pelo amor de Cristo, para salvar as almas, por quem ele morreu. Deve-se oferecer uma educação geral e ampla. Como um povo que pretende ter maior luz, devemos imaginar maneiras e meios pelos quais produzir uma corporação de obreiros educados para os vários departamentos da obra de Deus. Necessitamos de uma quantidade de rapazes e moças bem disciplinada e culta em nossos hospitais, na obra médico-missionária, nos escritórios de publicação, nas associações dos diferentes estados e no campo em geral. Necessitamos de jovens que tenham uma elevada cultura intelectual, a fim de que possam prestar melhor trabalho ao Senhor.
Temos feito algo no sentido de alcançar essa norma, mas estamos ainda muito aquém do ponto em que deveríamos estar. Mulheres devem trabalhar nas grandes cidades do mundo. Londres tem-me sido apresentada vez por vez como um lugar no qual se deve realizar uma grande obra e tenho procurado apresentar isso diante do nosso povo. Passei 2 anos na Europa, andando pelo campo 3 vezes. A cada vez que fui, vi melhoramentos na obra e da última vez manifestou-se um decidido avanço. E um ardente desejo me encheu o coração de ver esse grande campo, Londres, especialmente trabalhado como deveria ser. Por que não foram enviados obreiros para lá, homens e mulheres que podiam ter planejado o avanço da obra? Tenho-me indagado por que nosso povo, aqueles que não são ministros ordenados, mas têm ligação com Deus, que entendem as Escrituras, não abre a palavra de Deus aos outros. Caso se envolvessem nessa obra, grande bênção viria à sua própria alma. Deus deseja que seu povo trabalhe, a cada homem, e isso significa a cada mulher também. Ele deu a sua obra, e essa obra deve cada um executar de acordo com suas várias aptidões. A obra da colportagem. Colportagem, um nobre trabalho. Vender nossa literatura é um trabalho missionário e deve ser levado avante sob um ponto de vista missionário. Aqueles escolhidos como colportores devem ser homens e mulheres que sintam a responsabilidade do serviço, cujo objetivo não seja obter lucro, mas realizar a obra que precisa ser feita para iluminar o mundo. Todo o nosso trabalho deve ser feito para a glória de Deus, para dar a luz da verdade àqueles que se acham nas trevas. Princípios egoístas, amor ao lucro, a dignidade ou posição não devem sequer ser mencionados entre nós. Colocar nossa literatura perante o público. Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas, é uma boa obra e que educará homens e mulheres para fazer trabalho pastoral. Obra especial em favor dos idosos e negligenciados. A cerca de 2,5 km do sanatório Hinsdale, vimos o lar dos soldados, onde moram centenas de veteranos e suas esposas. Uma obra missionária especial deve ser efetuada nessa casa. Que homens que temem ao Senhor busquem remir o tempo e assumam uma obra que tem sido negligenciada em favor desses idosos. Cristo comprou a salvação deles com o preço de seu sangue. Para esse campo, sejam escolhidos homens e mulheres discretos, que não falhem nem desanimem, e que ninguém lhes menospreze os esforços, pois o Senhor estará com aqueles que por ele trabalham com abnegação e sacrifício. Esse trabalho é tão importante quanto a obra em países estrangeiros. O verdadeiro espírito missionário é essencial. A família Stewart aparentemente deixou a igreja por algum tempo, mas foi resgatada. Mary Stewart tornou-se uma eficiente e apreciada revisora de provas e editora na Review and Herald. Depois que Ellen White retornou da Austrália, Mary trabalhou por vários anos como uma de suas assistentes. Ela aponta muitos defeitos de caráter que impediriam Mary de tornar-se missionária. Talvez tenha sido esta carta, escrita em 1891, que ajudou Mary Stewart a andar com Jesus mais de perto. Querida irmã Mary Stewart,
Enquanto venho orando fervorosamente ao Senhor para compreender o meu dever a respeito de ir para a Austrália e acerca de quem devemos levar conosco, o Senhor me fez saber claramente que você não é a pessoa certa para ser aquele auxílio de que preciso no trabalho que Ele me deu para fazer. Você não consegue entrar no espírito da obra num campo missionário novo e não trabalhado. As palavras se repetiram. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Será provado e testado o caráter de todos os que são trazidos à luz que o Senhor comunica ao seu povo. Se não há uma expansão e um desenvolvimento e um aumento de fé e santidade consistente com a luz que lhes brilha no caminho, haverá uma cegueira que não discernirá as coisas profundas de Deus. Com aqueles que apreciam a luz que Deus tem dado, haverá frescor, poder e crescimento na graça, e a luz será difundida aos outros. Existe a necessidade de um espírito missionário abnegado, disposto ao sacrifício entre todos os que se relacionam com a obra que Deus me deu para fazer. Caso contrário, minha influência não será aquela que Deus designou que seja. E a menos que você avance no conhecimento e no amor de Deus, não poderá conservar nem sequer a luz que agora tem. Se a luz não brilhar mais e mais, enfraquecerá e se apagará nas trevas. Toda a obra será mesclada e manchada com o eu. Deus não a aceitará. É impossível que eu ou qualquer pessoa ligada a mim seja um canal de luz e assuma os deveres e responsabilidades que esta obra envolve, a menos que esteja crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Todos os que estão ligados a mim e à solene obra que Deus me deu devem representar o caráter dessa obra. Devem ser um exemplo para os outros em humildade e no caráter semelhante ao de Cristo, na fidelidade, na disposição de tomar a cruz, na ação pronta e vigorosa, na lealdade inabalável à santificadora influência da verdade, bem como em sacrifícios e labores para abençoar a outros. Para realizar isso, deve haver uma experiência cristã sempre crescente. A fé precisa ser forte, a consagração completa, a simpatia, a ternura e o amor devem permear a vida. Devem ser pacientes na tribulação e semelhantes a Cristo na conversação, e mesmo os pensamentos devem ser levados cativos a Jesus Cristo. Você tem diante de si uma experiência a obter. Não pode permanecer centralizada em si mesma e preparar-se para qualquer obra ou responsabilidade, seja difícil ou perigosa, que esteja em harmonia com Cristo. Você deve ter em vista exclusivamente a glória de Deus, e então o seu crescimento surgirá diante de todos. Precisa empregar todos os recursos da graça para que seu amor a Deus e a todos com quem se relacionar seja puro e semelhante ao de Cristo. Então você aprovará as coisas que são excelentes e estará repleta dos frutos da justiça por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Sua vida cristã deve assumir um molde diferente, ou então você nunca verá o reino do céu. Há muitos na igreja, representados diante de mim, que parecem estar se afogando, numa luta desesperada por manter a cabeça fora da água. Na sua vida religiosa, nunca morreram para o eu. O eu é o seu ídolo. Prestam culto diante do seu relicário. A debilidade e uma experiência flutuante abrem caminho para as tentações de Satanás e serão facilmente vencidos. Um serviço fiel ao Senhor renovará suas forças. Virão provas à fé,
Mas o amor, a paciência e a constância serão pesadas nas douradas balanças do santuário celestial. Você deve aprender na escola de Cristo a mansidão e humildade de coração e ser treinada, disciplinada e educada para a utilidade e a imortalidade. Que estas palavras tenham o devido efeito sobre sua mente. Tenho interesse em você. Que nada a atraia, entretenha ou distraia sua mente do trabalho diante de si. É pelo seu interesse presente e eterno que deverá cuidar para que este estado de coisas não continue. Que não se diga de você no futuro o que se disse dos cristãos hebreus. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Você precisa de boa religião doméstica. Traga à sua vida doméstica toda a suavidade e o brilho do sol em cada palavra, em cada ação. Use diligentemente todos os dons do céu na preciosa luz dada por Deus e ponha essa luz em ação. Então o Senhor revelará mais amplamente a sua misericórdia e bondade. Alcance na terra um destino digno do céu. Os missionários devem ser dedicados ao trabalho. A carta seguinte foi escrita ao pastor e senhora E. J. Van Horn, que haviam ido para o Oregon como missionários. Adélia Patton morou no lar dos White por vários anos antes de casar-se com Isaac Van Horn e era como uma filha para eles. O pastor Van Horn e a senhora White tinham altas expectativas e esperanças de que, trabalhando junto, o casal Van Horn formasse uma poderosa dupla missionária. Suas esperanças duraram pouco. Meus queridos filhos, é com pesar que lhes escrevo. Quando foram para o campo de labor em Oregon, a ideia era que sua esposa e você trabalhariam no interesse da causa de Deus. Essa foi-me mostrado, era a vontade de Deus a seu respeito. Mas vocês mudaram essa ordem de coisas por iniciativa própria. Deus não a ordenou assim. Tivessem ambos dedicado suas faculdades à capacidade que Deus lhes deu para fazer a obra com vistas exclusivamente à sua glória, teriam feito somente aquilo que era seu dever realizar. A importância do labor dedicado nesta causa e na obra de Deus devia ser entendida sempre em sentido mais elevado do que o é. Se isso fosse sentido na época, ter-se-ia manifestado um espírito de sacrifício. O amor e a compaixão pelas almas por quem Cristo morreu afastariam os pensamentos dos planos e desejos egoístas. O amor por aquele que morreu pelo homem exercerá um poder impelente sobre a nossa imaginação, nossos propósitos e todos os nossos planos. Não planejaremos para o nosso prazer, para gratificar nossos desejos, mas nos colocaremos sobre o divino altar como um sacrifício voluntário, para que o Senhor nos use para a sua glória. A mente de Cristo deve estar em nós controlando cada pensamento, cada propósito de nossa vida. Essa é a atitude com a qual deveríamos manter sempre nossa alma diante de Deus. Isso nós faremos se entendermos o valor das pessoas e se a verdade, como ela é em Jesus, for gravada no coração. Essa obra lhes foi dada para serem missionários de Deus.
Satanás traça seus planos para derrotar o propósito de Deus. Ele os ajuda a planejar para si mesmos e sabe que esse plano será bem-sucedido em cercar a ambos com dificuldades, não só roubando de Deus os labores de Adélia, mas em grande parte do irmão Van Horn também. O cuidado das crianças preocupará tanto a mente que Cristo e sua obra serão negligenciados. A mais forte afeição terrestre seria despertada, a da mãe para com seus filhos, o que tornaria totalmente secundária a obra de Deus, e assim Satanás obstruiria o caminho da utilidade que o Senhor lhes indicou. Como seria bom se ambos pudessem ver que a verdade de Deus, a obra da salvação, é algo mais forte, mais profundo e mais impelente do que mesmo o amor da mãe para com seus filhos. Nenhum traço de egoísmo deve introduzir-se para prejudicar a obra de Deus. A abnegação pode ser aflitiva para a carne, mas a melhor parte, a religião, deve assumir o comando. A verdade e o amor de Cristo devem ocupar a cidadela da alma. Ali é Deus entronizado, a consciência obedecida, e Deus lhes teria dado um lugar em sua morada, melhor do que filhos e filhas. Deus deu a Adélia talentos superiores. Exercidos na obra da conquista de almas para Jesus, teriam sido plenamente exitosos. A maneira acessível, suave, elevada de ensinar teria trazido muitos filhos e filhas para Jesus Cristo. A luz resplandeceria do trono de Deus para a mente dela e se refletiria sobre outros. Mas o inimigo ocupou o espaço e suas sugestões foram seguidas. Vocês entraram numa área que Deus não podia aprovar e não aprovou. O inimigo concebeu um plano para atingir a ambos e bloquear-lhes o caminho. Adélia era uma pessoa tímida, sentia profundamente a dor, desanimava com facilidade. Aquela imaginação que, se fosse dedicada e exercida em relação com a verdade, teria sido um poder em favor de Deus, devia agora ser usada como empecilho facilmente excitada numa direção errada para ter maus pressentimentos, para ver as coisas sob uma luz distorcida, para sentir que há perigo onde não existe nenhum, para desconfiar de Deus, para desconfiar de seu esposo. Ela teve ideias próprias sobre como lidar com seu caso. Não aceitaria ninguém a não ser seu esposo. Havia pouca fé e pouca confiança em Deus. Satanás pôde controlar seus sentimentos, fazendo com que fosse necessário que seu esposo estivesse com ela e com que ela se sentisse melindrada caso ele não estivesse sempre presente para socorrê-la. A imaginação fez com que leves sofrimentos parecessem por vezes muito pesados e agudos. A mente de ambos se preocupava com suas novas experiências. A obra na associação foi lastimavelmente negligenciada. O labor ministerial era pouco após o esforço no púlpito. Em certas ocasiões, havia mais negligência do que em outras, e Satanás tinha as coisas muito do seu jeito. Nenhum dos dois tem o senso de sua negligência quanto ao dever. O próprio tempo durante o qual estiveram tão preocupados com seus apuros que trouxeram sobre si mesmos, eram o tempo durante o qual o tipo certo de labor teria trazido uma importante colheita para Jesus Cristo. Na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso.
Se homens e mulheres em condições de trabalhar para Deus considerassem que, enquanto se agradam a si mesmos, tendo criancinhas e cuidando delas, poderiam trabalhar ensinando o caminho da salvação às multidões e trazendo muitos filhos e filhas para Cristo, grande seria o seu galardão no reino de Deus. Adélia, meu coração se condói porque você fracassou, porque você roubou a Deus. Você é naturalmente medrosa, criando problemas. Não teria descanso ou paz de espírito separada de seus filhos. E a disposição ansiosa que você tem fecha a porta para o trabalho. E isso não é tudo. O trabalho é grandemente negligenciado.